Boa noite, irmãos. Que a paz do Senhor esteja conosco também. Nós estamos aqui mais uma vez nesta noite, juntos para estudarmos mais um tema importante. O nosso tema hoje é o caminho da verdade. Eu fico feliz que você tenha vindo. Nós estamos hoje aqui no nosso, eu acho que é o 11º tema, se não me falha a memória, dos nossos 14. Isso aí mesmo, hoje é o 11º, porque no sábado nós iremos terminar. E você ainda pode vir nas últimas 3 noites, tirando hoje, quinta, sexta e sábado. Sábado nós terminaremos. É possível que no sábado nós comecemos um pouquinho mais cedo, não comecemos nesse horário das 8, mas sim às 7, mas isso aí a gente vai avisando vocês aí até lá, tá bom? Mas é bem possível que a gente faça isso. Gostaria de agradecer a todas as pessoas que estão hoje aí nos jornando aí com a sua presença, visitando, que Deus possa abençoar vocês. Muito bem, gostaria que você fechasse seus olhos. Nós vamos fazer uma oração para nós começarmos a mensagem desta noite. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós agradecemos a Ti, Senhor, porque nesta noite, mais uma vez, o Senhor nos deu vida, nos deu saúde, nos deu oportunidade de estarmos aqui na Tua igreja para juntos estudarmos a Sua palavra. Ajuda-nos a vermos, Senhor Deus, hoje, através da Bíblia, esse tema importante que é o caminho da verdade, que, descobrindo a verdade sobre a palavra profética, que nós possamos, Senhor Deus, tomar uma decisão ao seu lado, Senhor. Pedimos isso agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Nosso tema hoje, caminho da verdade, ele vai falar sobre um assunto bem interessante, que é o assunto da profecia bíblica e do dom de profecia entre as pessoas que Deus escolhe para isso. Então, a Bíblia fala algumas coisas interessantes sobre os últimos dias, os últimos momentos da história desse mundo com relação à profecia. Por exemplo, Atos, capítulo 2, versos 17 e 18. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia aí, por favor, no livro de Atos, no capítulo 2, versos 17 e 18. E aqui tem uma mensagem importante sobre os últimos dias. O livro de Atos, para quem não conhece, é o 5º livro do Novo Testamento. Depois dos 4 evangelhos, você vai encontrar o livro de Atos, capítulo 2, versos 17 e 18, nós encontramos para quem conhece um pouquinho da Bíblia, o famoso discurso de Pedro, quando Pedro conversou ali com os povos, e os povos entendiam que Pedro falava em suas próprias línguas, e aí Pedro fazendo um discurso, falando sobre os últimos dias, falando sobre a obra de Jesus enquanto esteve aqui na terra. Pedro diz o seguinte, capítulo 2, a partir do verso 17, a Bíblia, a palavra de Deus assim: E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão os vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias e profetizarão. Então a grande realidade que nós vemos aqui nesse verso é que, através da boca de Pedro, Deus ele fala que nos últimos dias ele ia derramar o espírito dele sobre toda a carne, e os filhos daqueles que estavam ali, iriam profetizar. Aqui na realidade o apóstolo Pedro está fazendo uma referência ao que o profeta Joel diz em seu livro. E, ou seja, no tempo do fim, o dom de profecia seria um dom importante para guiar a igreja. Na realidade, durante todas as eras, o dom de profecias se tornou um dom importante para guiar a igreja, porque a Bíblia foi escrita exatamente porque o dom de profecia estava presente na vida das pessoas que escreveram qualquer parte que fosse da Bíblia. Então, por isso, esse dom ele é importante. Nós não podemos esquecer, irmãos, que se esse dom é importante, Satanás ele também faria sinais para enganar as pessoas. Se Deus dá a profecia como um sinal para firmar as pessoas nos seus caminhos, Satanás ele faz sinais para desviar as pessoas dos caminhos de Deus. Em Mateus 24 diz assim, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Isso é o que está em Mateus capítulo 24, verso 24. Então, se Deus levanta profetas que proclamam a verdade, que falam sobre a palavra de Deus, nós podemos ver na Bíblia que também é um fato que o inimigo de Deus ele também levanta profetas
que ensinam mentira, que confundem a cabeça das pessoas. Então, a questão da profecia, ela tem que ser julgada não só simplesmente porque a pessoa diz ser profeta, então ela é profeta. Não, nós temos que realmente comparar o que a pessoa diz com o que a Bíblia fala, ver se realmente a pessoa vive de acordo com a vontade de Deus, para que aí sim aceitemos aquilo que ela diz como profeta. E a Bíblia ela dá várias características de um profeta verdadeiro. Por exemplo, Mateus capítulo 7 contém algumas. Abra a tua Bíblia, por favor, em Mateus capítulo 7, a partir do verso 20. Mateus capítulo 7, a partir do verso 20, fala de um grupo especial de pessoas que acreditam estar fazendo a vontade de Deus, mas que não estão. E aqui fala sobre características delas e o que elas deveriam fazer para estar realmente andando nos caminhos de Deus. E entre essas pessoas estão profetas. Mateus capítulo 7, a partir do verso 20, a Bíblia, a palavra de Deus, diz assim: assim pelos seus frutos os conhecereis. Nós temos que compreender uma coisa inicialmente. Que quem conhece o coração humano é só Deus. Só Deus tem esse poder de conhecer o coração humano. Mas nós temos a possibilidade de conhecer um pouquinho do ser humano de acordo com os frutos que ele produz em sua vida. O que quer dizer isso? Quer dizer que se uma pessoa diz ser um servo de Deus, diz ser um filho de Deus, mas não está vivendo de acordo com a vontade de Deus, então essa pessoa não é filho de Deus. Essa é a grande realidade. Ela pode até estar se auto-enganando, mas ela não está vivendo verdadeiramente a vontade de Deus. Por isso que aqui diz: pelos seus frutos os conhecereis. E aí, Jesus ele começa a explicar aqui o que seria esse desvirtuamento daqueles que acreditam serem servos verdadeiros de Deus. Verso 21 diz assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então, além dos frutos, os frutos eles são concretizados através de fazer a vontade de Deus. E Jesus ele fala assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor vai entrar no reino. Ou seja, não é o simples fato de ir à igreja, o simples fato de clamar a Deus, o simples fato de louvar teoricamente, humanamente falando, o nome de Deus, que faz com que a pessoa seja verdadeiramente servo de Deus. E aqui continua dizendo no verso 22: muitos naquele dia hão de dizer. Então, as pessoas que vão viver no engano, acreditando que estão servindo a Deus e que não estão, diz aqui na Bíblia que são muitos, porque muitos naquele dia, no dia de acerto de contas, irão dizer a Jesus o seguinte: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome? E em Teu nome não expelimos demônios? E em Teu nome não fizemos muitos milagres? Verso 23: então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Ou seja, o que Jesus está querendo dizer com isso? Que naquele dia, no dia do acerto de contas, muitos dos que vão à igreja, que dizem servir a Jesus, e que hoje muitas vezes estão profetizando, estão exorcizando demônios, estão fazendo milagres, maravilhas, não serão aceitos por Deus. E por que não serão aceitos? Porque Deus, Ele conhece aquele que não pratica a iniquidade, aquele que faz a vontade dEle. Quando nós deixamos de fazer a vontade de Deus, automaticamente nós já estamos fazendo a vontade do inimigo. Veja bem, Deus ele tem um plano para a sua e para a minha vida. Então Deus ele quer que nós estudemos, com certeza. Deus ele não quer que você faça uma ignorância, Ele quer que você estude, Ele quer que você trabalhe, Ele quer que você conquiste as suas coisas. Deus não quer que você se torne uma pessoa que fica na inércia, Ele não quer isso. Deus ele criou o homem para trabalhar. Quando você olha lá na criação do Jardim do Éden, lá diz que Adão e Eva deveriam ter domínio sobre os animais, deveriam guardar o jardim, e deveriam, guardando ali o jardim, então proteger o jardim contra invasores. Nós já falamos sobre isso no nosso primeiro, acho que no segundo tema, se não me falha a memória, faz tempo, nós já falamos sobre isso. Então Deus não criou você e eu para a inércia, Ele nos criou para o trabalho, para a atividade, Deus nos criou para fazermos alguma coisa de útil. Agora, veja bem, quando nós fazemos aquilo que é o plano de Deus, ou seja, cumprimos a vontade de Deus, nós somos reconhecidos por Jesus como seus filhos. Agora, quando não fazemos, nós podemos até teoricamente profetizar,
exorcizar, que é expelir demônios, ou fazer milagres e maravilhas, que naquele grande dia, estrelas que brilham hoje irão se apagar, porque Jesus vai olhar para elas e vai dizer: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade. E a iniquidade, de acordo com o que diz lá nas epístolas de João, iniquidade é transgressão da lei de Deus, porque quando eu transgrido a lei de Deus, eu estou me desviando de fazer a vontade de Deus. Esse é o problema de transgredir a lei. Ou seja, a lei, como nós falamos hoje, ela salva? Ela não salva. Mas se eu transgredir a lei, é uma demonstração clara que meu coração não está nas mãos de Deus. E se meu coração não está nas mãos de Deus, então eu não vou também ser salvo, eu vou perder. Então a lei não salva, mas ela mostra de que lado da batalha eu estou. Se eu estou do lado de Deus ou do lado do inimigo. Então, como diz aí em Mateus, nós lemos no capítulo 7, a partir do verso 20, todo verdadeiro servo de Deus, todo profeta, é conhecido pelos frutos e se faz ou não a vontade de Deus. Então, quando você vê, por exemplo, uma pessoa que se diz profeta, que não está cumprindo o que a Bíblia pede, essa pessoa já não pode mais ser chamada de profeta de jeito nenhum. E você viu, por exemplo, nos últimos dias, que a Bíblia fala sobre os mandamentos de Deus. E tem muitas pessoas por aí que se intitulam profetas, que tiram demônios, que fazem milagres, e até falam contra os mandamentos de Deus. Seriam essas pessoas verdadeiramente profetas de Deus? Ou seja, teoricamente estão trabalhando para Deus, tirando demônios, fazendo milagres, profetizando, mas são contra a palavra já profetizada de Deus, que é a Bíblia. Seriam elas verdadeiramente profetas? E delas podem falar assim: não, mas eu não sou contra toda a Bíblia, é só contra um trechinho. Meu problema está só com o animal imundo, ou está só com o dia de sábado. Na realidade, Deus, a sua palavra, não muda. Nós vimos isso aqui nas últimas noites. Deus não muda. Você não muda. Eu sou contra um pedaço da palavra dele, eu estou sendo contra toda a palavra. Essa é a realidade bíblica. Mas, então, quais são, voltando às características do profeta verdadeiro? Como nós dizemos, tem que produzir bons frutos. E em Gálatas capítulo 5, verso 22, fala sobre o fruto do Espírito. Sabe o que isso quer dizer? Que se o Espírito Santo está presente na vida de uma pessoa, ela não vai ter algumas dessas características, mas quando o Espírito Santo está presente, todas essas características têm que estar presentes também. E quais são elas? Mas o fruto do Espírito, segundo Gálatas 5, 22, é amor, alegria, paz, paciência, ternura, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. E no fim do verso fala assim: contra essas coisas não há lei. E não há mesmo. Então vamos dizer assim, uma pessoa, ela diz que tem um espírito, mas não tem domínio próprio. O espírito está agindo efetivamente nela? Não. O espírito pode estar falando ao coração dela, mas ela não está ainda dando espaço para ele agir efetivamente. Então isso é uma coisa importante. Esse é o fruto do Espírito. Tem muita gente que pensa assim: não, mas quem tem o Espírito Santo tem que falar em línguas. A Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que os dons são diversos. O Espírito é o mesmo, mas os dons são diversos. Falar em línguas é obrigatório, profetizar é obrigatório para todos os crentes, tirar demônios é obrigatório para todos os crentes? Não. Até porque eu diria uma coisa para você: eu acho que o demônio não fica muito à vontade de vir na casa de Deus, particularmente. E eu acho que a gente promover, isso é uma opinião particular minha, não está na Bíblia não, mas eu acho que a gente ficar promovendo um espetáculo de exorcismo dentro da igreja não é da vontade de Deus. Deus quer que na igreja seja pregada a palavra de Deus. Esse é o plano de Deus. Ele quer que seja pregada a palavra, porque é a palavra que salva. O que salva é a palavra. Essas outras coisas são periféricas. O que salva é a palavra de Deus. Ou seja, o que salva é você compreender através da palavra que Jesus morreu por você. O que salva é você compreender através da palavra que você é pecador, que eu sou pecador, e que ao sermos pecadores, Jesus pagou um preço altíssimo pelo nosso pecado. Porque Ele deixou a majestade lá no céu, Ele deixou o reino, a glória, Ele deixou tudo para vir aqui e se tornar uma criança indefesa, um bebezinho, nascido teoricamente de um lar pobre, trabalhador, viveu a vida, não tinha nada, viveu a vida como um marceneiro, trabalhando com madeira junto com o pai dele. Jesus, irmãos, ele tinha uma vida de príncipe lá em Nazaré. Jesus lá em Nazaré provavelmente tinha calo nas mãos. Jesus provavelmente não era um homem tão raquítico como se apresenta em algumas fotos, nas ilustrações que muitas vezes nós usamos na igreja, ou em muitas estátuas que são colocadas aí. Jesus provavelmente, principalmente no início do ministério dele, tinha que ser um homem forte, porque ele trabalhava com material pesado. Pense que havia todo esse maquinário que existe hoje, não.
Jesus também não era loirinho de olhos azuis. Eu sei que muita gente já fala por aí. Ele vivia no deserto árido. A imagem que foi criada de Jesus é uma imagem europeia, totalmente diferente. Por quê? Porque a igreja católica, principalmente isso não é uma crítica à igreja católica, mas a igreja católica ela se fortaleceu principalmente na Europa, a igreja ocidental, que chegou até nós. E por isso que a imagem de Jesus que nós vemos é de um homem ocidental, é de um judeu ocidental. Um judeu ocidental, com o queixo um pouco alongado, o nariz um pouco grande, um cabelo liso e comprido, uma pele muito branca e muitas vezes com olho verde ou azul. Parece mais um alemão, um polonês, um ucraniano do que um judeu da Palestina, que vivia no sol de 40 graus em cima da cabeça, todo coberto de roupa, e que trabalhava num serviço pesado, não trabalhava num serviço leve. Mas a grande realidade é que as pessoas pintam uma imagem fictícia de acordo com a imaginação delas. Até por isso que a Bíblia diz que nós não deveríamos fazer imagens de escultura, porque qualquer coisa que vem da nossa imaginação é limitada demais para tentar reproduzir a Deus ou ao seu poder. Agora, com relação ao Espírito Santo, Jesus, por exemplo, ele nunca falou em línguas, mas esse fruto aqui ele tinha na vida dele: o amor, a alegria, a paz, a paciência, a ternura, a bondade, a fé, a mansidão, o domínio próprio. Isso ele tinha. Por isso que o Espírito Santo estava com Jesus. E quando o Espírito Santo está com você, ele não vai dar o mesmo dom para todas as pessoas. Até porque na própria Bíblia, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, diz que um dia todos os dons e todas as profecias vão cessar. O único que vai permanecer para sempre é o amor. E por isso que o amor é um dos princípios. É o fruto do Espírito. Amor, alegria, paz, assim por diante. O amor é o que liga as pessoas, é o que vai fazer com que você esteja ligado a Deus sempre. E esse é o principal dom que Deus quer colocar no seu e no meu coração também. Muito bem. Agora, segundo Jesus, então, como nós vemos aí em Mateus 7, 20 a 23, fazer o bem pode ser fazer o mal. Por quê? Porque se a pessoa está profetizando, está fazendo milagre, está exorcizando, teoricamente ela está fazendo bem. Só que ela pode ser enganada por isso, se ela não está fazendo a vontade de Deus. Então fazer o bem pode ser fazer o mal, porque ela está fazendo mal para ela mesma. Ela acha assim: sem fazer a vontade de Deus, não estou conseguindo fazer tudo isso, Deus está me usando, então eu vou continuar assim. E às vezes, quando ela descobre a verdade, ela prefere viver na mentira. Por quê? Porque ela já está acostumada com aquilo. Ela fala: não, Deus me usa. Isso aí é uma coisa que realmente acontece. Uma vez eu vi um debate na televisão sobre religião, e uma pessoa falou que a história lá que eu vi, eu achei muito interessante. Tinha um teólogo que não era, provavelmente ele era católico, ele não era protestante, mas a pessoa que era de uma determinada religião, ela disse que ela teve uma experiência onde, quando ela estava em coma, ela foi para o inferno, e ela foi na cabeça do diabo, no olho do diabo, na boca do diabo, e que lá dentro da cabeça do diabo tinha um governante, tinha um cantor, e começou a citar muitas personalidades brasileiras que estavam lá. E aí, o teólogo, que aparentemente nem igreja nenhuma vai, ele disse assim: olha, isso aí é algo muito estranho. Isso aí não tem nada a ver com o que a Bíblia diz. Ninguém vai para o inferno, e o inferno é o corpo do diabo, você entra dentro dele. Isso aí não existe. E daí, quando ele disse isso, a pessoa disse assim: olha, mas você não sabe a experiência que eu tive com Deus, você não pode mentir a experiência que eu tive com Deus, a experiência é minha. Dele, mas é a Bíblia. Falou: a Bíblia não importa, o importante é a experiência que eu tive com Deus. Acho que nisso você entende o que eu estou querendo dizer aí, com fazer o bem pode ser fazer o mal. Por quê? Porque aparentemente você está fazendo bem, mas você está no caminho errado. E aquilo te engana de tal forma que chega uma hora que você acha que o mal é o bem. Agora, continuando aqui, em 1 João capítulo 4, verso 1 diz assim: amados, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Bom, por favor. Então, na realidade, pelo que nós vemos ali em 1 João 4:1, nós temos que botar à prova o Espírito. E como é que nós vamos botar à prova as pessoas? Através da palavra de Deus. Por exemplo, Deuteronômio capítulo 12, versos 21 e 22, dá uma dica sobre a questão do profeta verdadeiro. Abre aí a tua Bíblia, por favor, em Deuteronômio. Deuteronômio é o 5º livro do Antigo Testamento, capítulo 18, versos 21 e 22.
Deuteronômio capítulo 18, versos 21 e 22 diz assim: Deuteronômio capítulo 18, versos 21 e 22 diz: se disseres no teu coração, como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Sabe que quando esse profeta falar em nome do Senhor, e a palavra dele se não cumprir, nem suceder como profetizou, esta é a palavra que o Senhor não disse. Com soberba falou tal profeta, não tenhas temor dele. Ou seja, o que a Bíblia mostra? Que a palavra do profeta ela tem que se cumprir para ser a palavra de um profeta verdadeiro. Quando o profeta fala que a palavra dele não se cumpre, então você não precisa ter medo. E tem tanta gente aí que profetiza tanta coisa que não se cumpre, irmãos. Vejam bem, uma coisa é você interpretar a Bíblia de forma errada, e outra coisa é você profetizar aquilo que não se cumpre. E tem muita gente por aí que profetiza aquilo que não se cumpre. Então tome cuidado. Eu já ouvi pessoas dizendo assim: olha, eu fui em determinada igreja e tinha uma menina lá de 3 anos profetizando, coisa mais linda. Eu vi um vídeo que foi produzido até pela TV Record, onde um homem que se diz pastor passava a unção do Espírito para um bebê chamado Ana Clara, se não me falha a memória, bebezinho, 3, 4 meses. A mulher estava segurando o bebezinho no colo, e daí a mulher erguia assim a mãozinha do bebê, como se fosse uma bonequinha, né? Porque o bebê ainda não sabe fazer todos os movimentos. E daí o bebê colocava a mão na cabeça das pessoas, as pessoas caíam no chão. O Espírito Santo vai usar um bebê de 3 meses? Se vai, irmãos, então a Igreja Católica está certíssima em batizar a criança. Eu posso dizer que está certo. Então não precisa ter consciência para batizar mesmo, porque o Espírito Santo usa qualquer coisa. Pode usar um rodo, entendeu? Pode usar um banco. E daí alguém vai falar assim: não, mas Deus usou. Deus usou o galo e Deus usou uma jumenta. Deus usou a jumenta para falar com o Balaão e usou o galo para falar com o Pedro. É verdade, Deus usou. Mas ele não usou o tempo todo não, e aquilo ali foi exatamente um modo de advertência. No caso de Pedro foi uma profecia de Jesus. E no caso de Balaão, como Balaão era profeta e estava se vendendo por dinheiro, foi uma forma de Deus tentar mudar a forma de pensar de Balaão. Então, meus queridos irmãos, é muito diferente de agora um homem dizer: eu tenho poder sobre o Espírito, porque a Bíblia diz que o Espírito distribui os dons como ele quer, a quem ele quer. Não é o pastor que distribui o dom do jeito que ele quer para quem quer. Não é isso. A Bíblia não fala isso, que eu como pastor posso chegar e falar: olha, eu tenho Espírito, vem aqui bebezinho, pof. Não é assim. Não é. Só que infelizmente é isso que acontece em alguns lugares, né? E muitas pessoas acreditam e acham bonito e tal, pode até ser bonito mesmo. Eu acho bonito se uma criança prega. Parece uma criança aqui com 8, 9 anos de idade pregando, é uma coisa maravilhosa mesmo. Você vê assim, que é uma criança que a família deve ser muito dedicada à palavra, a criança muito dedicada, porque com 8, 9 anos não é normal uma criança estar pregando, e às vezes prega bem. Às vezes você vê na internet vídeos de criança com 6, 7 anos pregando muito bem. Agora você pegar e falar assim, que o bebê recebeu a unção do Espírito, porque o pastor passou para ele, olha, isso não. Isso aí tem um limite. Entendeu? E se fosse assim, então, Elias poderia ter passado o Espírito Santo não para Eliseu, mas para qualquer bebê que estivesse lá presente em qualquer lugar. Jesus, bebezinho, já poderia ter feito milagres. Sabe que existem livros apócrifos que dizem que Jesus fazia milagre com 11, 12, 13 anos. Nenhum deles entrou na Bíblia. Eles são apócrifos, né? Eles são escritos que não entraram na Bíblia. Por quê? Porque se considera que não são livros inspirados. Não porque Jesus não pudesse fazer milagres com 12, 13, 10 anos de idade, mas sim por quê? Porque na realidade aqueles livros ali contêm coisas que estão contra a palavra de Deus. Então nós devemos compreender isso na nossa vida, tá? Voltando aí para Deuteronômio ainda, capítulo 13, versos 1 a 3, ainda fala sobre mais características do profeta verdadeiro. Deuteronômio capítulo, e também mostra, né, qual lado do profeta falso. Deuteronômio capítulo 13, a partir do verso 1, diz assim: quando o profeta ou sonhador se levantar no meio de ti e te anunciar um sinal ou prodígio, e suceder que tal sinal ou prodígio que te houver falado, verso 2, e suceder o tal sinal ou prodígio que te houver falado, e disser: vamos após outros deuses que não conheceste, sirvamo-los, não ouvirás as palavras desse profeta ou sonhador, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova,
para saber se amais o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Então, irmãos, o profeta que desvia a pessoa da verdade, desvia a pessoa de Deus, ou desvia da palavra de Deus, esse profeta ele não está andando de acordo com a palavra de Deus, então ele não é um profeta de Deus. O verdadeiro profeta, como diz em Isaías capítulo 8, verso 20, é aquele que vive como está aqui. Aqui diz assim, ó, a lei é o testemunho. Se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. A lei aí, no caso que Isaías cita, são os 5 primeiros livros da Bíblia, a Torá, os livros de Moisés. E o testemunho são exatamente os livros dos profetas, que pelos judeus eram chamados de Nefilim, mais ou menos isso, mais ou menos desse jeito que pronuncia. Os livros proféticos e os livros da lei, esses têm que ser a base da pregação de um profeta. Ou seja, o que Isaías está querendo dizer? O profeta ele tem que pregar de acordo com aquilo que está no Antigo Testamento. Por que Isaías fala do Antigo e não do Novo? Porque o Novo ainda não existiu. Isaías viveu 700 anos antes de Cristo. Se ele tivesse vivido depois de Jesus, era possível que ele falasse a lei, os profetas e os apóstolos. Ele já estaria incluindo livros do Novo Testamento. Mas ele viveu antes, então ele fala dentro do contexto que ele vivia, né? Agora, os profetas, eles também muitas vezes sofrem alguns fenômenos físicos quando recebem a profecia. Eu gostaria que você abrisse sobre o livro de Daniel, capítulo 10, que aqui nós vamos encontrar alguns fenômenos físicos que Daniel sofreu quando recebeu o poder do Espírito Santo, quando ele passou a profetizar. Daniel, capítulo 10, abra aí a sua Bíblia, por favor. Primeiro, aí diz que o profeta permanecia de olhos abertos ao receber o poder do Espírito Santo, mas ele permanecia de olhos abertos, mas estático. Olha o que acontece aí. Capítulo 10 do livro de Isaías, verso 5, diz assim: levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de uvaço. Ou seja, aqui, na visão que Daniel teve, diz que ele olhou para cima, e ele via, e as pessoas viram que ele estava em pé olhando para cima. Tá bom? Segundo ponto que aconteceu aí com Daniel, capítulo 10, verso 9. Olha o que ele diz aqui, ó. Contudo, ouvi a voz de suas palavras, e ouvindo-a, caí sem sentidos com o rosto em terra. Ou seja, o profeta ouviu toda a profecia, depois disso ele ficou fraco, caiu sem sentidos. Irmãos, ele, enquanto estava ligado ali na profecia, ele não sabia o que aconteceu ao seu redor. Capítulo 10, verso 17 diz assim: como, pois, pode o servo do meu Senhor falar com o meu Senhor? Porque quanto a mim, não me resta já força alguma, nem fôlego ficou em mim. Ou seja, ele não respirava. Quando ele tinha profecia, ele não respirava. Ou seja, ele ficava num estado assim, totalmente diferente do estado normal de vida que nós temos. E por último, verso 8: fiquei, pois, eu só e contemplei esta grande visão, e não restou força em mim. Isso é enfatizado em outros versos que já lemos também. O meu rosto mudou de cor e se desfigurou, e não retive força alguma. Ou seja, Daniel, quando ele recebia a profecia, ele permanecia de olhos abertos, muitas vezes em pé estático, ele não via nada ao redor, e muitas vezes caía por causa do poder de Deus sobre ele, mas não que ele caía como muitos caem hoje aí, estribuchando, parecendo animal, não era desse jeito na verdade. Ele caía porque ele ficava sem forças, ficava fraco, parava de respirar, como se tivesse morrido, tá? Então, a questão é que a visão ela gerava no corpo, na parte física de Isaías, algumas coisas que são anormais, né? Agora, o remanescente de Deus, irmãos, ele também, no tempo do fim, tem que ter o dom profético. A Bíblia mostra isso. Eu gostaria que você fosse agora para o livro de Apocalipse. Não esqueça que quando Daniel, por exemplo, teve as suas profecias, ele estava na Babilônia, ele fazia parte do remanescente de Deus para a sua época. Daniel, ele era um dos poucos fiéis ali dentro do reino de Nabucodonosor, dentro do palácio, um dos poucos judeus fiéis. Quando você vê Daniel capítulo 1, diz que muitos dos judeus que estavam ali foram infiéis a Deus, mas Daniel e seus 3 amigos decidiram no coração serem fiéis a Deus. Eles decidiram. Por isso eles foram fiéis. Eles eram remanescente de Deus. Eram 4 fiéis em meio a muitos infiéis.
também na mesma época, o profeta Jeremias e o profeta Ezequiel estavam em outras partes. Jeremias na cidade destruída de Jerusalém, e Ezequiel ao redor da Babilônia. Eles estavam pregando, fazendo parte do remanescente de Deus. No tempo do fim, o remanescente de Deus também está presente. Apocalipse capítulo 12, verso 17, falando sobre o remanescente e sobre características do remanescente, diz as seguintes palavras: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com o restante da sua descendência, que no caso é o remanescente. E quem é esse restante? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E pôs-se em pé sobre a areia do mar. Os mandamentos de Deus você já sabe, que são os 10 mandamentos, nós já falamos sobre isso. Agora, o testemunho de Jesus é um outro ponto importante. E o capítulo 19, verso 10 do Apocalipse lança luz sobre o que seria o testemunho de Jesus. Apocalipse capítulo 19, verso 10 diz assim: prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Então, no tempo do fim, o remanescente, irmãos, além de guardar os mandamentos de Deus, tem que ter também o espírito da profecia presente na vida da igreja, assim como Pedro já havia também profetizado no dia de Pentecostes, que o espírito da profecia estaria presente entre o povo no tempo do fim. Agora, como saber em que profeta confiar? Que igreja tem esse espírito de profecia bíblica? Vários pseudos profetas, irmãos, têm surgido na história do cristianismo. Por exemplo, Joseph Smith foi um deles. Joseph Smith é o fundador dos Mormons. Joseph Smith disse que ele estava desiludido com a sua igreja lá nos Estados Unidos, e com 14, 15 anos de idade, ele começou a orar, pedindo para Deus sabedoria, para que Deus lhe revelasse a verdade. Então ele disse que um dia ele teve uma visão onde Deus e Jesus apareceram para ele. A Bíblia fala que homem algum jamais viu a Deus, só que por Joseph Smith Deus apareceu. Aí você já começa a provar se o profeta é verdadeiro ou falso. Daí Deus e Jesus apareceram para ele e falaram para ele que iriam revelar para ele a igreja certa. E aí mandaram um anjo chamado Moroni. Esse anjo levou umas placas de ouro para Joseph Smith. Joseph Smith tentava ler, não conseguia. Então o anjo começou a traduzir. Joseph Smith começou a escrever um livro chamado Livro de Mormon. Esse livro é uma espécie de tradução das placas de ouro, que estão em algum lugar desconhecido, em alguma caverna lá nos Estados Unidos, porque ninguém jamais viu as placas, só Joseph Smith e o anjo Moroni. E aí Joseph Smith, dentro da religião que é chamada hoje de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, ele tem uma aqui pertinho até, a pessoa é gente boa. Na realidade, segundo algumas pesquisas dos Estados Unidos, as pessoas mais confiáveis dos Estados Unidos são os Mormons, são as pessoas mais honestas, são pessoas que têm um bom regime alimentar, são pessoas muito trabalhadoras. Lá nos Estados Unidos, algumas das maiores empresas dos Estados Unidos são gerenciadas por Mormons, exatamente pela honestidade deles. Então, são pessoas excelentes. Mas Joseph Smith, uma de suas pregações é que um homem pode ter mais de uma mulher, quando Deus revela para ele. E Joseph Smith acabou sendo condenado à forca, mas morreu linchado nos Estados Unidos, junto com o seu irmão, porque na época ele tinha 50 mulheres. E o povo se revoltou, tirou ele da cadeia e matou ele na rua. Então vamos pensar, se pensar em frutos, será que ele foi uma pessoa que foi um verdadeiro profeta de Deus? Para pensar. Você que tem que pensar, eu não posso responder para você que tem que pensar. E existem muitos profetas por aí. Tem uma reportagem antiga, por exemplo, do Fantástico, que mostra um homem que se diz profeta, pastor de uma igreja, e que ele deu na Bíblia que ele tinha que adulterar com uma mulher. Ele adulterou com uma mulher. Ele adulterou porque ele dizia que Deus revelou para ele na palavra. A mulher também falou que era uma revelação, que ela tinha tido um sonho, que ela tinha que ter filhos do pastor. E daí o Fantástico também entrevistou o marido da mulher e ele disse: bom, se é vontade de Deus, o que eu posso fazer? Minha mulher tem que dormir com o pastor. E ela dormiu com o pastor. E todo mundo da cidade achou estranho. Cidade de Serra, lá em Vitória, no Espírito Santo. Se você quiser, você coloca lá na internet, no YouTube, pastor adúltero. Aí você vai ver essa reportagem de 3 minutos, é coisa rápida. Foi feita no Fantástico, programa aí da Rede Globo, muito famoso, né? Eu sei que tem muita gente que não gosta da Rede Globo agora, por causa desse negócio de política aí, mas a Rede Globo já recebeu bastante ajuda do BNDES também, né? Do governo federal. Então, antigamente o governo federal gostava, agora não gosta mais, é uma coisa boa. Mas aí o que acontece?
repórter foi ler o livro de Oséias junto com esse pastor. E quando o repórter leu, o pastor lia assim: pega a mulher e adultera. Só que o repórter leu lá assim: pega a mulher adúltera. É sério? É verdade. Pode ir na tua casa lá. Será que eu acho a passagem de Oséias? Se eu achar, eu até leio para você ver qual passagem é. Capítulo: disse-lhe o Senhor, vai outra vez, ama uma mulher, a amada do seu amigo. Por isso que ele falava que era a palavra de Deus, né? Adúltera. A mulher era adúltera. E ele falava que era assim: amada do seu amigo e adultera. Procura lá na internet. Para você que está me vendo na internet, dá uma procuradinha aí. Você vai ver que interessante. É isso, obrigado, viu, irmão Nilton? É Oséias 3:1. É que só eu falei porque veio na cabeça, não estava nem preparado, por isso que eu nem lembrava o verso, irmãos. Mas é esse verso aqui mesmo, Oséias 3:1. E o repórter da Globo leu e falou assim: olha, mas se a mulher fosse para você adulterar com ela, se fosse assim, amada de seu amigo e adultera, teria que ter um acento no E, mas está no U. E daí ele pegou e não, mas é por isso que é bom a gente conversar, porque no começo da conversa, se você vê a reportagem, ele fala assim: eu quero que alguém me prove na Bíblia que eu estou errado. Só que a Bíblia tem 10 mandamentos, e um dos 10 mandamentos é não adulterarás. É um dos mandamentos. Ou seja, se ele tivesse olhado para os mandamentos, ele já ia saber que estava errado, só que ele não olhou. Por isso que a gente fala, irmãos, nós temos que olhar um pouquinho mais para os mandamentos com um pouco de carinho, porque o mandamento não te salva, mas ele te livra de algumas privações como essa. Então olha com um pouquinho de carinho para isso, tá bom? Mas aí a gente tem, né, profetas, pastores e tal, e assim por diante. Agora, o profeta que nós adventistas acreditamos que mais se aproximou da descrição bíblica, sobre isso que eu vou falar agora, é uma pessoa que viveu a maior parte de sua vida durante o século XIX. Nasceu em 1827, morreu em 1915. Aos 9 anos de idade sofreu um acidente que impediu essa pessoa de voltar a estudar. Ou seja, quando ela estava no segundo ano do primário, parou de estudar. E essa pessoa, mesmo tendo estudado tão pouco, ela escreveu livros em diversas áreas. Escreveu livros sobre educação, orientação de filhos, de crianças, conselho para os pais, professores e mestres e outros. Livros administrativos, livros religiosos. Em 12 de janeiro de 1800, não é 31 aqui, tá? Aqui está errado. É 1846 ou 47, se não me falha a memória. Recebeu a visão e disse que haveria uma guerra terrível e que pessoas que estavam ali presentes perderiam os filhos. Isso está no livro chamado Vida e Ensinos. E é interessante que 3 meses depois da visão, o presidente Abraham Lincoln convocou o exército para a Guerra Civil Americana. A guerra que surgiu exatamente por causa do desejo de Lincoln de libertar os escravos, né? Então ela profetizou que haveria guerra e houve mesmo 3 meses depois. Já em 1897, quando nem se falava no efeito estufa e do aumento do nível do mar, ela já previa que as cidades litorâneas seriam engolidas pelo mar. E isso foi em 19 de 10 de 1897. E hoje você sabe que o nível dos oceanos eles têm subido cada vez mais. Nos últimos anos aí, parece que subiram 20 centímetros. Logo, logo as cidades litorâneas correm risco mesmo. Tanto por isso quanto pelos terremotos, né? Alguns dizem que a região da Califórnia dos Estados Unidos um dia vai se submergir. Em 1950, por exemplo, Ashley Montagu, renomado pesquisador, foi o primeiro cientista a escrever sobre a influência da mãe sobre o bebê no período da gestação. Ou seja, em 1950 ele disse que quando o bebê está dentro da barriga, a mãe, se falar com o bebê, cantar com o bebê já vai ser influenciado. Ele sente, ele ouve a voz, ele reconhece. Agora, essa pessoa que nós consideramos que é profetisa, 80 anos antes, em 1870, em um livro chamado Mente, Caráter e Personalidade, nas páginas 131 a 138, já havia falado sobre a influência da mãe na vida do bebê ainda dentro do útero materno. E a pessoa estudou só 2 anos, não era cientista, não era pesquisadora dessa área, não era psicóloga, por isso que a gente acredita que a pessoa realmente estava sendo usada por Deus. Recentemente, os cientistas descobriram que a cafeína, componente ativo do café e de muitos refrigerantes, da maioria deles, altera o ritmo do coração e faz a pessoa ficar deprimida. E em 1905, essa pessoa já havia publicado isso, falado sobre os efeitos maléficos do café no livro Conselhos sobre Regime Alimentar.
E essa pessoa aí se chama Ellen White. Quero dizer uma coisa para você, principalmente você que está aí na internet, que pode ter bastante preconceito. Ellen White não moldou o pensamento adventista. Todas as doutrinas da igreja adventista são retiradas da Bíblia. Agora, Ellen White, nós acreditamos que é uma pessoa usada por Deus, por quê? Porque mesmo tendo pouquíssimo grau de instrução, ela é provavelmente uma das maiores escritoras do mundo. Entre as escritoras americanas, ela é a que mais produziu e que mais foi traduzida no mundo. Ela é a que tem livros no maior número de línguas. Com certeza, se ela não tivesse feito nada de útil, os livros dela não estariam em tantas línguas. Por exemplo, por que nós aceitamos que o dom de profecia manifestou-se através do ministério de Ellen White? Primeiro ponto, ela passou pelos testes que foram aplicados durante suas visões e tudo está de acordo com a Bíblia. Ellen White, por exemplo, ficava sem respirar, ela perdia a noção da realidade e assim por diante, como nós já vimos lá em Daniel. Além disso, os seus ensinos são fundamentados na Bíblia. Ellen White não escreveu nada que fosse contrário à Bíblia, irmãos. Ela também exaltava a pessoa de Jesus. Por favor, irmão, dá uma mudada aí para mim de novo. Ela exaltava a pessoa de Cristo. Os frutos da vida dela eram frutos positivos. Ellen White sempre exaltou a Bíblia, a palavra de Deus. A vida e os ensinos dela estavam em conformidade com a Bíblia e com a lei de Deus. E as profecias que ela fez se cumpriram. Por isso que nós acreditamos nisso. Agora, há 5 razões para estarmos aí em constante vigilância. Primeiro, se os ensinos dela fossem contra a Bíblia, nós poderíamos desprezar. Mas nada do que ela escreveu vai contra a Bíblia. Segundo, os escritos dela fossem usados no lugar da Bíblia, nós também poderíamos renegar, desprezar, reprovar o que ela escreveu. Mas na realidade, nada do que ela escreveu se coloca acima da Bíblia. Muito pelo contrário, Ellen White diz que a Bíblia é a luz maior e os livros dela são a luz menor. Terceiro, algumas pessoas sim querem fazer uso dos mau uso dos escritos dela, às vezes até adventistas. Mas ela mesmo advertiu as pessoas contra fazer mau uso dos escritos. Quarto ponto, os seus escritos não podem, em seus escritos não pode haver nenhuma substituição ao que ensina a Bíblia. E realmente ela não substitui nada, ela só confirma o que está na palavra de Deus. E por último, não pode haver em seus escritos nenhuma nova mensagem ou nova doutrina. E realmente Ellen White não trouxe novas mensagens ou novas doutrinas. Ela apenas ensinou aquilo que já estava na Bíblia. Além disso, por sua orientação foi fundada a rede de escolas que hoje está espalhada por todo mundo, que é a Escola Adventista, que aqui no Brasil já está há mais de 100 anos e que é provavelmente a maior escola protestante do Brasil. Não tem nenhuma escola protestante tão grande, tão forte como a Escola Adventista. E, por exemplo, a Escola Adventista já foi motivo de matéria no Jornal da Record, no Fantástico e também nas revistas aí de grande circulação, Veja, Época, Isto É, porque é a única escola que não ensina apenas a teoria da evolução, mas também ensina que Deus criou o mundo em 6 dias. Porque o restante das escolas, mesmo as cristãs, ensinam só a evolução. Ou seja, a Escola Adventista está ali presente para mostrar para as pessoas que existe um Deus que está no céu e que criou o mundo e cuida de todos nós. Além disso, ela também escreveu sobre saúde, nutrição, relações sociais, administração, evangelismo, e o seu livro chamado Caminho a Cristo já foi publicado em cerca de 150 idiomas. É o livro dela mais traduzido do mundo. E um outro livro dela chamado Desejar Todas as Nações ganhou um prêmio do Congresso americano, sendo considerado a maior biografia de Jesus escrita por um americano. O livro Desejar Todas as Nações tem mais de 900 páginas. Ela escreveu mais de 100 mil páginas à mão, mais de 5 mil artigos em revistas, mais de 100 livros disponíveis em português, em inglês, e mais ou menos 70 livros que estão disponíveis em português. Como eu já disse, para que ela fez isso? Como ela mesma disse, para ser apenas uma luz pequena guiando para a luz maior, que é a Bíblia. Ou seja, Ellen White sempre buscou guiar as pessoas para Bíblia. Para você ter uma ideia, quando Ellen White morreu, os filhos dela não se tornaram presidentes ou donos da igreja adventista.
E ela mesma nunca foi presidente ou dona da igreja. O marido dela, Tiago White, foi presidente da igreja durante 4 anos. Nada mais que isso. E isso ainda contra a própria vontade dele, porque ele não queria ser presidente. Mas ele foi eleito 2 vezes e aceitou. Para 2 períodos de 2 anos. A igreja adventista elege os presidentes. A igreja adventista não tem lá um que é dono da igreja, manda na igreja e fica a vida toda mandando. Vou tentar dar um exemplo para você, um exemplo só para você entender o que eu estou querendo dizer. Quando o missionário aí, Davi Miranda, morreu ano passado, a pessoa que se tornou presidente da igreja foi a esposa dele, junto com uma das filhas, que estava afastada, depois da morte dele voltou para a igreja. Por quê? Porque agora a família tem que tomar conta da igreja, tem que continuar levando a igreja da família. E a igreja Deus e Amor é uma igreja grande, tem no Brasil todo. Você vai ali no Parque Dom Pedro, no centro de São Paulo, tem um templo muito grande. Ou seja, você tem uma família de comandando a igreja, mas Ellen White não foi assim. Ela morreu, os livros dela não geram lucro para a sua família, porque foram toda a parte intelectual de Ellen White, todos os seus livros, eles foram disponibilizados para que a igreja adventista fizesse uso do que quisesse com os seus livros. Então a igreja tem o direito sobre os livros, a igreja utiliza, a família de Ellen White não ganha um centavo com isso. E Ellen White não viveu uma vida de riqueza, foi uma vida simples. O marido dela, durante a época que era pastor, evangelista da igreja, durante o dia ele ajudava a construir a estrada de ferro nos Estados Unidos, né, as linhas de trem, e durante a noite ele pregava o evangelho. Então quando você vê isso, você vê que essas pessoas não fizeram isso para enriquecer, mas fizeram exatamente porque tinham um senso de missão, buscaram cumprir a vontade de Deus. E hoje, pelo menos pelo que eu saiba, não há nenhum dos parentes de Ellen White que tenha algum tipo de alto posto na igreja adventista do 7º dia. Não porque todos abandonaram o adventismo, não. Porque ela ainda tem, eu acho que tataranetos, que são pastores, mas nenhum deles está em alto posto. Por quê? Porque a igreja adventista não é uma igreja de uma pessoa. Nós acreditamos que a igreja adventista é a igreja de Deus. Então, Deus escolhe os líderes, não é o ser humano. E é claro, a forma de Deus escolher é através de votação. A igreja vota, né? Na igreja adventista existe um sistema chamado representativo, onde o membro escolhe os líderes da igreja local e os líderes da igreja local escolhem os presidentes das igrejas. Então não é a igreja de um dono. Como eu disse, o pastor Bulhão, durante muitos anos, ele foi evangelista. Hoje ele está aposentado. Ele está na dele lá, ele não é dono da igreja. Se ele tivesse saído da igreja, a obra dele ia ficar, mas ele não é dono. Hoje você vê o pastor Ivan Saraiva, bem novinho, que é o pastor lá do Está Escrito, né? Ele está no lugar que foi o lugar do pastor Bulhão há 20 anos atrás. O pastor Ivan Saraiva está lá. E um dia ele vai sair de lá, ele sabe disso. Quando vai ser, eu não sei. Às vezes a gente vê Ivan Saraiva ali, né? A gente gosta, né, de ouvir a pregação, a ênfase que ele dá. Mas um dia ele vai sair de lá, porque a obra de Deus é dinâmica. Um dia ele vai sair de lá, aquele não é um lugar, aquele no momento é o posto que ele está ocupando, mas não é o lugar dele. Deus é que sabe que vai ficar. E eu sou pastor hoje aqui. E um dia eu vou sair daqui também. Porque essa igreja não é minha. Essa igreja não está no meu nome. Essa é a igreja de Deus. Os membros vão continuar, mas um dia eu vou ser pastor em outro lugar. Pastor em igreja adventista troca muito, exatamente para que as pessoas compreendam que o pastor não é dono da igreja. A igreja é a igreja de Deus. Então o pastor fica 4 anos, 5 anos, depois vai embora. E daí vem outro, que é pastor também, filho de Deus, teu irmão na fé. Tem gente às vezes que na igreja, na porta da igreja fala assim: ô irmão, desculpa, você é o pastor. Ninguém precisa pedir desculpa para mim não, porque antes de ser pastor eu sou teu irmão mesmo. Que eu saiba, eu não nasci pastor. E quando eu batizei eu não era pastor. Demorou para virar pastor. Tive que fazer teologia, foram anos. Mas eu sou seu irmão há muito mais tempo. Principalmente se você tem 20 anos de batismo, então eu sou teu irmão faz tempo mesmo. E esse ano faz 20 anos que eu sou batizado. E eu não tenho 20 anos de pastorado. Eu estou no meu 8º ano de pastorado. Eu tenho muito que aprender, muita coisa para fazer na vida. Agora eu digo uma coisa para você. Antes de ser pastor, eu sou irmão. E um dia eu vou embora daqui e virar outro filho de Deus, outro irmão seu para estar aqui. Então ame essa pessoa. Mas ela também vai ser dona da igreja. Essa é a realidade. Nenhum de nós é dono. O dono é Deus. E a Ele que nós devemos toda a honra, glória e louvor. Amém. Ele usa pessoas, Ele escolhe. E nós acreditamos que Ele usou Ellen White porque é uma pessoa com um baixíssimo grau de instrução. Ele escreveu tanto, ganhou o prêmio até do Congresso americano de ter feito a maior biografia da história de Jesus. Mas pode isso.
uma pessoa quase semi-analfabeta. Agora é você que escolhe. Você que está aí na internet que escolhe se vai acreditar ou não que Ellen White foi usado por Deus. Porque se você quer ser guiado pela Bíblia, se você acredita que o dom profético pode estar presente na igreja de Deus no tempo do fim, se você acredita nisso, e se você acredita que ele se manifestou na vida e obra de Ellen White, muito bem, agora leia os livros dela, busque compreender, até procure algum erro, porque eu acho que isso é importante também, porque você tem que colocar à prova todos os Espíritos, como diz lá em João. Mas não despreze antes de ler. Um dia, eu estava conversando com uma pessoa, e eu gostaria de ler uma última passagem com vocês, com ela nós vamos acabar. Segundo Crônicas, capítulo 20, verso 20. Essa história eu vou voltar só para terminar, para você, quem sabe, conseguir quebrar de alguma forma algum tipo de preconceito. Segundo livro das Crônicas, capítulo 20, verso 20. Deixa a sua Bíblia aberta. Estava conversando com uma pessoa um dia e a pessoa fala assim: mas pastor, Ellen White marcou 10 vezes que Jesus ia voltar e ele não voltou. Ela profetizou isso. Eu falei: é verdade? Ela: é verdade. Eu falei: onde é que você aprendeu isso? Eu aprendi no curso de teologia da minha igreja. A pessoa era de uma outra igreja, depois se tornou adventista. Eu falei: muito bem, agora aonde está escrito? Em que livro ela escreveu essas 10 vezes? Ah, eu não sei, está lá na apostila do curso. Eu falei: você está com a apostila do curso aí, está na sua casa, onde está? Não, está aqui mesmo. O senhor tirou a apostila, mostrou para mim. Apostila já com as páginas amarelas, mas muito bem cuidadinha. Amarela de tanto mexer, né? A pessoa realmente estudava. E daí a pessoa mostrou, nós olhamos, eu falei: cadê a referência? Mostra o livro. A realidade é que tem muita gente que aí na internet escreve muita coisa sobre Ellen White. Que Ellen White inventou o sábado, só se Ellen White for o dedo de Deus. Que Ellen White proibiu as pessoas de comer carne de porco, só se ela for a voz de Deus. Então, quem proibiu foi Deus. As pessoas falam que Ellen White criou a igreja adventista. Na realidade, ela não é fundadora da igreja. E ela não é nem a fundadora das doutrinas. Para você que está aqui hoje, para você que está aí na internet, saiba que Ellen White não foi a primeira pessoa a aceitar o sábado como dia de guarda. Então a grande realidade é que você até pode duvidar, se você tiver argumentos, mas argumentos sólidos, não argumentos de terceira mão. Busque a fonte primária, vá até o livro de Ellen White, leia ele, eu desafio você, leia. E se você ler e achar alguma coisa contrária, então venha falar comigo. Eu estou aqui na Rua Enseada das Garopas, número 82. Pelo menos uma vez por mês eu estou aqui, viu? E se eu não estiver aqui todo dia, você pode falar com os irmãos que eles mostram para você onde é que eu sou. Agora eu quero ver você achar. Eu acho muito difícil você achar. Eu já li muitos livros de Ellen White, não achei nenhuma inconsistência, nenhuma incoerência com relação à Bíblia e à Palavra de Deus. Agora cabe a você acreditar nisso. Aqui na Bíblia, segundo Crônicas capítulo 20, verso 20, a última passagem que vamos ler nessa noite, diz assim: pela manhã cedo se levantou e saíram ao deserto de Tecoa, e ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: Josafá era o rei do povo de Deus. E Josafá disse o seguinte: ouve, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Se você crer no que os profetas de Deus dizem, em primeiro lugar a Bíblia, com certeza você vai ter uma vida melhor. Agora você também pode crer no que Ellen White escreveu, e aí você pode ter também um caminho de sucesso, que é o nosso tema de amanhã. Espero que você possa vir, para que amanhã nós possamos estudar esse tema e aprendermos um pouco mais da Palavra de Deus. Agora examine, leia, não tenha preconceitos. Antes de dizer não, olhe, e depois, se você olhar e ver alguma inconsistência, tá bom. Agora, se você não achar inconsistência nenhuma, se renda à vontade de Deus.